Olá pessoal, meu nome é Gregory Carneiro e este é mais um vídeo falando de filosofia voltado para o ensino médio. Nas aulas iniciais do nosso curso eu mencionei um pouco sobre a filosofia e como ela foi uma espécie de superação do mito, mas o fato é que a gente pensou em filosofia, falou das diversas acepções de razão e filosofia quer ser um pensamento racional, mas a gente não falou exatamente como era este período pré-filosófico. A gente não chegou a pensar com uma certa profundidade no que efetivamente foi esse período mitológico. Então, talvez essa aula seja uma maneira da gente compensar essa falta e falar um pouco desse período anterior à filosofia, desse período em que as pessoas não pensavam racionalmente. A gente vai ver que, na verdade, existe uma série de mitos em relação ao período mitológico. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai falar de mito é que a filosofia, quando surgiu como um pensamento rival à explicação mitológica. Claro que antes de começar, e na verdade essa é uma maneira padrão de se apresentar a coisa, quando a gente fala em mito, as apresentações geralmente se concentram no mundo grego, na mitologia grega. Isso quer dizer que não existam outros mitos e que outras civilizações em outras épocas não tiveram uma narrativa mitológica? Não. Na verdade, mitos existem até hoje, seja lá a época em que o homem viveu, o mito existiu e diversos povos fizeram mitos. Existem mitos guaranis, ou seja, de tribos indígenas brasileiras, existem mitos de tribos indígenas norte-americanas, existem explicações que a gente vai entender como narração mítica nos dias de hoje, na nossa sociedade, que a gente chama de civilizada. Existem mitos indianos, existem mitos orientais em geral. Então o mito, ele existe ainda hoje. Então veja que a narrativa mítica, a narrativa mitológica, ela não é uma exclusividade da mitologia grega, que no caso é a mais famosa para o nosso mundo, digamos, na civilização ocidental. Então, na verdade, existem dois motivos básicos pelo qual a gente opta por falar mitologia grega quando a gente pega uma explicação sobre esse período pré-filosófico. Primeiro de tudo, claro, é que a civilização grega era uma civilização muito forte culturalmente. Mesmo em períodos em que ela foi dominada militarmente, por exemplo, pelo Império Romano, pela República Romana, foi um período que a gente pode dizer que, mesmo sendo um período de dominação militar e econômica, a cultura grega prevaleceu sobre a romana. De certa forma, os aspectos políticos filosóficos gregos conseguiram, em algum momento, a arte também é outro exemplo disso, conseguiram influenciar o Império Romano talvez muito mais do que a cultura romana influenciou os gregos. Veja que a própria noção do Egito após a dominação do Alexandre Magno transformou praticamente a cultura egípcia. Recentemente a gente vê a polêmica com o novo filme sobre uma das figuras históricas mais conhecidas do Egito, a Cleópatra, e a representação dela como uma mulher branca no novo filme, no caso a atriz que faz a Mulher Maravilha, Gal Gadot. Alguns dizem, bom, isso está errado porque a Cleópatra não parece uma mulher do Egito, mas na verdade Cleópatra era uma mulher de aspectos físicos próprias da Grécia, porque ela era descendente dos gregos, Então ela tinha a pele mais clara, ela tinha um nariz diferente, ela não parecia em nada com o que um egípcio parece hoje. Então isso é um exemplo muito claro de que a cultura grega, em todos os seus aspectos, era uma cultura muito influente. E foi influente na maneira como a gente se criou enquanto civilização ocidental. O mundo todo, de certa maneira, é influenciado. Veja que a cultura mitológica grega é tão forte, as narrativas gregas são tão fortes, que teorias contemporâneas, como a própria psicanálise, faz uso da mitologia grega, digamos, da narrativa da Grécia Antiga,
para justificar certos comportamentos que a gente tem até hoje. O complexo de Édipo, por exemplo, é uma narrativa, a narrativa de Édipo é uma narrativa grega, da Grécia Antiga, e que influencia até hoje, de certa maneira, a nossa maneira de pensar. A gente é importante estudar os mitos gregos, até mesmo que a gente tenha superado ele pela filosofia, para entender digamos, o que essa história tinha de tão forte para a gente ter que estar estudando ela até hoje. É claro que dessa conclusão a gente já sabe o porquê, o segundo motivo pelo qual a gente tem que estudar o mito grego. A filosofia, qualquer tipo de pensamento racional, quando surgiu tendo como parâmetro, tendo como principal adversário a mitologia grega. É importante que a gente compreenda esse período que a gente vai chamar a partir de agora de pré-filosófico ou mitológico, para ter uma noção exatamente de que tipo de coisa, que tipo de esforço aqueles filósofos pré-socráticos que começaram com o pensamento filosófico, que a gente chamou de racional, teve que superar. Que tipo de coisa que eles tiveram que enfrentar para impor um pensamento filosófico, né? Mas, então, a primeira coisa que a gente tem que definir, o que é um mito? Eu vou ler aqui uma passagem da Mircea Eliade, uma autora de um dos melhores livros sobre mito. Ela define mito, e eu vou colocar na descrição o nome completo e a referência. Ela descreve mito em uma passagem logo no início do seu livro, da sua obra-prima, definindo o mito da seguinte maneira, acompanhe. O mito conta uma história sagrada. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial e o tempo fabuloso do princípio. Em outros termos, o mito narra como graças à façanha de entes sobrenaturais, que uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, o cosmo, ou apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma criação. Ele relata de que modo algo foi produzido e começou a ser. O mito fala apenas do que realmente aconteceu, do que se manifestou. Veja que esse trecho ele é importante de diversas maneiras, mas a principal característica que eu gosto dessa definição é porque ela mostra, assim, em poucas palavras, todos os elementos que o mito tem que ter e ressalta a principal confusão que a gente encontra quando a gente começa a falar do mito, que é associar mito com a falsidade. Essa, digamos, é o primeiro significado de mito que vem à mente, é uma história falsa. Mas o mito, quando ele era contado, na época que ainda não existia filosofia, que não existia pensamento racional, o mito era contado como a verdade. O mito era contado como a realidade. Contado, assim como a gente hoje acredita na ciência, as pessoas do período pré-filosófico acreditavam nos mitos como a ciência, como se fosse a única verdade existente. Primeira advertência que tem que surgir aqui, derivado dessa definição da Mircea, é que o mito não é necessariamente a mentira. Quem faz essa análise direta do mito grego como uma mentira está tentando fazer uma análise que a gente chama anacrônica, ou seja, você não está levando em consideração a época em que aquele pensamento foi desenvolvido. Tomando essa ideia de que o mito narra uma realidade, talvez seja interessante a gente conhecer alguns mitos. Um dos mitos talvez mais famosos seja o mito de Prometeu. A história de Prometeu talvez seja uma das mais interessantes porque ele era um titã e ele tinha grande apreço pela humanidade. O mito de Prometeu, o principal aspecto que ele tem é que ele foi o personagem, então o ente sobrenatural responsável por entregar a técnica do fogo ao homem.
Essa era uma maneira do povo grego, do grego antigo, de passar a história da técnica, como o homem passou a dominar a natureza a partir de um certo momento. Veja, lembrando aquela definição da Mircea, o mito ele tem que envolver esse ente sobrenatural para explicar alguma coisa, e ele tem que ser contado em um tempo remoto, em um tempo que a gente não, digamos, não existia nenhuma pessoa viva para verificar. Tem que ser, digamos, nos primórdios. É engraçado que eu já tive contato com alguns alunos e eles relatam que grande parte do seu conhecimento de mitologia vem de um dos jogos mais famosos dos últimos anos, o jogo God of War. Inclusive, a gente pode aprender o que aconteceu com Prometheus pelo jogo God of War. God of War, you live. I no longer walk with the gods. Who has placed you in this torment? Zeus. My only crime was helping mankind. When I took the fires of Olympus to the mortals, Zeus considered it a betrayal. As punishment, he made me mortal and condemned me to be savagely consumed every day by this cursed bird. And then, with the fall of night, I am healed. How long have I been here? How long have I suffered this curse? I truly do not know. Please, Ghost of Sparta, release me from my torment. Não se assustem com essa imagem que colocaram de Zeus no jogo God of War. Durante todo o jogo God of War, Zeus é colocado como esse personagem vingativo. E isso, na verdade, não está nada errado, porque durante a mitologia grega, em diversas passagens, Zeus não é colocado como um sujeito dominado pela bondade. Na verdade, é um personagem mitológico, um ente sobrenatural ligado precisamente com a parte mais ruim do homem. Ele trai, ele estupra, ele mata, ele é vingativo, ele dá punições como essa que deu para o Prometeu de ser. O mito, na verdade, mostra Prometeu, esse titã, né, que seria os inimigos dos deuses do Olimpo, como um sujeito que gostava da humanidade. Zeus, na verdade, que é o grande deus do Olimpo, né, o deus dos deuses, ele é esse sujeito mesquinho, vingativo, que na verdade nem liga para a humanidade. A narrativa mitológica, ela não é, de certa forma, como a narrativa cristã, que bota Deus como esse ser de infinita bondade. Outro mito muito curioso, narrativa mítica sobre a criação do cosmos, a criação do universo. Esse mito narra basicamente que no início de tudo a gente tinha o caos e depois de uma explosão nasceu os primeiros titãs, os primeiros deuses, no caso, que era Gaia e Uranus. Gaia e Uranus representam, na verdade, a Terra e o céu, dão origem a outros titãs. Entre esses titãs estava Cronos, que matou seu pai. Cronos passou a ser o grande senhor do cosmos, né? o grande deus de tudo que existia. Cronos, sabendo ele mesmo que um filho poderia fazer, né, para o pai, pois ele mesmo matou o próprio pai para tomar o poder,
com a ajuda da mãe, inclusive, comia todos os filhos que nasciam. Se casou com outra deusa, Rhea. Rhea uma vez se cansou de ver todos os filhos comidos e, com a ajuda da própria Gaia, no caso a mãe de Cronos, salvou um desses filhos. Enganou Cronos e salvou um desses filhos. E esse filho era precisamente Zeus. Zeus depois chegou à idade adulta, organizou os deuses que depois ficaram conhecidos como os deuses do Olimpo e travaram uma guerra com os titãs, que eram liderados por Cronos, e tomaram, digamos, o domínio do universo. A grande questão é que durante toda essa saga, né, que a gente sabe que começou com o caos, foram criados diversos homens de ouro que habitavam a Terra, depois foram criados homens de prata, depois foram criados heróis, foram criados homens de bronze que habitaram a Terra. Os homens de ouro, por exemplo, morreram na guerra entre os deuses e os titãs, e tiveram diversos homens de prata. Eles não respeitavam os deuses, até o momento em que Zeus criou os humanos mesmo, que eram aqueles seres mortais que deveriam honrar os deuses. Zeus, na mitologia grega, criou os homens com o único intuito de ter alguém para venerar os deuses. Zeus já demonstra na mitologia grega outro aspecto ruim, né? Ele era um deus vaidoso. Essa saga, principalmente essa parte final que eu contei para vocês, também é colocada no God of War. Why do you aid me, Gaia? Zeus must be stopped, Kratos. The story of revenge has been told before. You know of the mighty Titan Kronos. So fearful was Kronos of the oracle's prediction that his own children would rise against him, that he decided to imprison them all in his belly. Rhea stood by and watched as her children were devoured one by one. But when the time came for the last of her children to be eaten, she was unable to bear another such loss, and devised a trick to save the baby Zeus. Rhea commanded the eagle to secret her son away. He was taken to an island far beyond the watchful eyes of Kronos. It was I who cared for him. It was I who kept him safe. I nurtured his desire to free his brothers and sisters from Kronos. But my foolish act of compassion would haunt the Titans forever. For in sparing Zeus, we allowed him to return to us with vengeance in his heart. He betrayed all of the Titans for the sins of just one. The sins of his father, Kronos. A gente viu rapidamente aí uma imagem, mais uma vez, do jogo God of War, sobre a história e a saga dos deuses, do confronto entre os deuses e os titãs. Veja que eu contei esses mitos e não foram à toa. Toda a cultura grega antiga, todas essas histórias, né, elas tentavam dar uma explicação para a criação de alguma coisa que aquele grego que vivia na antiguidade conhecia. Então, digamos, ele queria dar uma explicação sobre como tudo foi criado, como o universo, né? E ele mencionava, digamos, o caos, a explosão,
e daí Gaia era, no caso, o planeta Terra mesmo, né? Então tudo isso tinha uma justificativa pelo mito. Se ele queria justificar, digamos, o mal, né, as coisas que ele achava ruim, ele falava do mito de Pandora. Então, todos os, digamos, as coisas que o grego antigo ele tinha curiosidade, né? Ele tinha perguntas sobre, ele justificava com uma narrativa mitológica. Essas grandes narrativas míticas, elas chegaram, a maioria delas chegou para a gente pelo trabalho do que hoje a gente sabe, hoje a gente conhece, né? De figuras como Homero e Hesíodo, que na época, na Grécia Antiga, eram chamados de rapsodos. O que eram então os rapsodos? Rapsodos eram contadores de história dos mitos gregos. Por exemplo, Homero, o dono das obras que deram conta de chegar para a gente com uma certa integridade, é muito provável que não tenha sido ele que inventou as histórias, por exemplo, da Ilíada, né? Que narra o conflito entre nações, né, na Grécia, entre cidades e estados da Grécia. Ele muito provavelmente foi apenas a pessoa que tratou de escrever o que era, na verdade, passado por tradição. Esses mitos que eu contei para você, claro, eles têm algumas características básicas que eu queria que vocês guardassem. Então, vamos passar de uma a uma e a gente vai lendo junto. Primeira característica que um mito tem, a gente já mencionou e falou diversas vezes, é que ela é uma história constituída por entes sobrenaturais. Então, são deuses, são titãs, são heróis, são monstros, ou seja, nascidos do relacionamento entre um deus e um humano. Todos eles têm o envolvimento, pelo menos, de um ser sobrenatural. Então essa talvez seja a primeira característica dos mitos que a gente tem que guardar. Segunda coisa, e foi uma que eu fiz questão de estressar para vocês, é que é uma história dada como verdadeira, pelo menos na época. O mito, ele não era contado, não era repassado entre as pessoas como se fosse uma mentira. A terceira coisa que é importante guardar é que o mito era uma história sagrada. Era passado como uma espécie de religião. O mito também, ele trata da criação de alguma coisa. Então veja, no caso do mito do Prometeu, né, aquele titã que foi condenado a ter o fígado comido, era uma maneira de explicar a inventividade do homem, a maneira como o homem passou a dominar certas técnicas. Em especial, no caso, era a criação do fogo e a cocção dos alimentos. A gente sabe hoje, por livros como Sapiens, do Harari, que a cocção, a maneira como a evolução do homem que comia comida crua e passou a cozinhar, foi, digamos, uma grande virada antropológica na vida do homem. Significou algo grande na história da humanidade. Então, o fato do fogo ter sido dado ao homem foi a maneira como o grego antigo tratou de explicar isso, foi o fato de um titã ter roubado o fogo dos deuses e trazido, e o coitado foi punido por isso. Ou a última coisa que eu acho muito importante guardar é que a narrativa mitológica era uma maneira do grego antigo de conhecer as coisas. Veja, como era verdadeiro, então era a maneira como o grego passava os costumes da sua cidade, da sua comunidade, ele conhecia os heróis da cidade, e ele, claro, aprendia a origem do universo, a origem das coisas. Então, o mito, veja como o mito, ele consegue, hoje a gente simplificou tudo como mentira, mas o mito, ele vai muito além dessa questão da mentira. Então, essas características principais vão fazer vocês identificarem de uma maneira muito direta o que é um mito. Esse mito que a filosofia tratou de superar.
entre os temas tratados pelo mito, dois temas destacam. A gente chama esses dois temas teogonia e cosmogonia. Teogonia, como aparece na tela para vocês, é a história da origem dos deuses. Lembre-se, Gaia e Uranus surgiram de uma explosão, pois antes do caos, né? O caos era o que existia antes de existirem os deuses. A gente vê que a física, quando pensa no Big Bang, a explosão nem é tão original assim, né? Porque a narrativa mitológica já pensava em explosão antes. A outra função dos mitos que se destaca, óbvio, é a cosmogonia. Precisamente os eventos que se passaram, a história por trás de tudo que existe. No caso, a Terra foi criada por Gaia, e Uranus ele deu sopro que criou os céus e o ar que a gente respira. Veja que essas narrativas do mito, né, elas são a maneira de explicar a origem das coisas. Isso sempre foi uma preocupação humana. Não era diferente com aquele grego antigo, aquele grego pré-filosófico, né? De uma maneira geral, então, os mitos explicam diversos aspectos da vida das pessoas que viviam na Grécia Antiga. Existem, claro, diversos mitos, a gente não tem tempo de passar por todos eles, eu tentei contar um ou outro aqui para vocês, mas os mitos, de maneira geral, eles geralmente explicam as coisas por uma história dando um pai e uma mãe para alguma coisa, por exemplo, Gaia e Uranus, ou Cronos e Rhea, ou Zeus e Hera também criaram algumas coisas depois que os deuses do Olimpo assumiram. A gente chama essa explicação de genealógica. Muitos mitos explicam guerras, né? No caso a Ilíada de Homero explica guerras por brigas entre os deuses. Outro mito que é originado de uma briga entre deuses é o mito da Medusa, aquela mulher com cabelos de cobra que transformavam todos que olhavam para ela em pedra. A explicação para o nascimento da Medusa, que era uma serva do templo de Atenas, foi uma briga entre Atenas e Poseidon. Então, essa era uma maneira de explicar determinados eventos, eram explicados por briga entre os deuses. A Ilíada, no caso, era guerra entre duas cidades-estados que foram originadas por uma briga entre os deuses, rixa entre os deuses. E claro, explicava determinados eventos como uma punição ou recompensa dos deuses para os homens. Nesse livro da Mircea, ela explica de uma maneira muito curiosa como que a mortalidade dos homens, em diversos mitos, né, não só no mito grego, é explicado por uma pessoa específica que era imortal fazendo uma bobagem. Na verdade, se isso tem alguma semelhança à história de Adão e Eva, isso não é nenhuma coincidência, porque existem diversas passagens da doutrina cristã, da religião cristã, que coincidem com diversos mitos, né? Digamos, o Messias nascer de uma mulher virgem, de uma mulher que engravidou ainda virgem. Isso é compartilhado em diversas culturas. Então, vocês tiveram aqui uma visão geral do que é o mito, qual é a função do mito, qual era a função do mito, as características do mito na Grécia Antiga. Então, a partir desse momento, você já pode esquecer aquelas simplicidades, né? Aquela bobagem de apenas considerar o mito como algo inferior, algo de um povo que nada sabia, não tinha capacidade de pensar e gostava de viver na mentira. Não, não era isso. O povo grego sempre teve essa, digamos, vontade de saber. Isso foi apenas um período. A gente vai entender exatamente em aulas futuras quais foram o ambiente, digamos, a
as condições necessárias para o nascimento da filosofia. Para finalizar, agora que a gente se livrou dos mitos sobre os mitos sobre a narrativa mítica, a gente pode fazer uma pequena comparação entre o que a gente já sabe de filosofia e o que a gente sabe sobre o mito. Acompanhe nessa tabela. A primeira coisa a se notar é que o mito ele narra um tempo antigo. Já a filosofia, que veio após o período mitológico, ela quer explicar as coisas pelo presente. Veja, o mito ele está querendo falar do caos, ele está querendo falar da explosão, o nascimento de Gaia, uma guerra que ninguém teve capacidade de comprovar se realmente existiu. E a filosofia não. A filosofia ela quer analisar o que o homem tem nas mãos. Logo no período mesmo, quando eu falo filosofia, eu já estou querendo abarcar os pré-socráticos. O mito é uma explicação baseada em vontade dos deuses. Lembrem-se de Zeus. Zeus é uma figura muito emblemática para a gente explicar, digamos, o porquê, como que o grego explicava determinadas coisas. Zeus era um deus extremamente humano em suas ações. Ele tinha vontade, ele tinha ira, ele tinha inveja, ele tinha, digamos, desejos incontroláveis. Mas a filosofia que veio a surgir, ela queria ser uma explicação impessoal, ou seja, não ia depender de uma vontade específica de um ente sobrenatural. Ela queria ser o que a gente vai chamar no futuramente de objetivo, ou seja, não quer depender de uma vontade apenas. Por quê? Qual é o motivo específico? Vontades mudam. Vontades a gente tem, os deuses têm em um determinado momento e depois não tem. E a filosofia ela queria algo que durasse. E esse é a terceira grande diferença, e é uma das mais importantes. O mito ele é contraditório, ele é fabuloso, é vago, e não tem nenhum problema em sustentar essas características. Primeiro, tudo que o mito fala é impossível de ser verificado. Não se pode discutir. O mito era o tipo de coisa que apenas era passado para frente e a pessoa tinha que, digamos, acreditar naquilo, pois não tinha como ninguém comprovar. E muitas vezes os mitos eram contraditórios entre si, mas isso não era problema algum. Agora a filosofia, o que vem a superar o mito, ela não pode, digamos, ser contraditória, porque eu dei uma das características filosóficas mais fortes, é que a filosofia ela tem lógica, a filosofia ela quer ser coerente. Na verdade, é uma das grandes sacadas, uma das grandes vantagens do pensamento filosófico foi essa capacidade de impor um critério para se poder estar errado. Veja, tem coisas que às vezes as pessoas falam para a gente que é tão magnífico e tão diferente que a gente não sabe nem dizer se a pessoa está errada, porque não faz nem sentido. Agora a filosofia, desde quando nasceu, ela queria ser debatível, então ela tinha que pelo menos tentar fazer sentido, ela tinha que ser coerente, para a gente primeiro poder julgar se ela estava errada. Agora os mitos nunca se preocuparam com isso. Então a gente teve aqui uma pequena aula, aprofundou, eu digo de uma maneira até razoável, essas características do mito, foi a primeira coisa que a gente viu. A gente viu alguns mitos, viu alguns vídeos interessantes do jogo God of War que falam do mito. A gente marcou bem precisamente as diferenças entre filosofia e mito. E para mim, o mais importante, a gente conseguiu se afastar daquele preconceito de achar que o mito, em especial o mito grego da Grécia Antiga, era algo contado como se fosse uma mentira qualquer e as pessoas acreditavam porque tinham má fé ou eram ignorantes demais. Não era assim. O mito, em uma época, foi a verdade que a gente tinha. Era a verdade ocidental, a única coisa que a gente tinha para acreditar. E a filosofia, quando surgiu, ela surgiu como uma teoria rival. Veja que, se não fosse o pensamento filosófico, a gente poderia dizer que a nossa era até hoje seria uma era mitológica.
A filosofia nasceu como uma alternativa. E é isso que a gente vai entender agora com um pouco mais de detalhe, essa virada entre o pensamento mitológico e esse surgimento de uma teoria rival. A gente pode denominar também a virada entre a cosmogonia, narrativa sobre a origem das coisas, e a cosmologia, digamos, o estudo mesmo, o conhecimento sobre a origem das coisas. Então era isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço demais a paciência e a gente se encontra na próxima. Obrigado.